Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Construção Civil. Eu sou Fabiano Marcelino e este é um oferecimento de Estúdio Marcelino Edificações. Se você chegou até este vídeo, provavelmente existe uma pergunta passando aí pela sua cabeça. Afinal, quanto custa construir uma casa em 2026? E essa é uma das primeiras dúvidas que aparecem quando alguém começa a pensar no sonho de construir o próprio imóvel. E é justamente nesse momento que muitas pessoas acabam encontrando informações desencontradas, porque basta uma pesquisa rápida na internet para aparecerem valores completamente diferentes. Algumas pessoas falam que é possível construir por determinado valor por metro quadrado, enquanto outras apresentam números muito maiores. Mas a grande verdade é que a construção civil não funciona dessa forma tão simples. Não existe uma tabela única dizendo que a casa custa exatamente o mesmo valor por metro quadrado, porque cada construção ela possui características próprias que influenciam diretamente no orçamento final. O terreno onde a casa será construída, o tipo de fundação necessário, o padrão de acabamento escolhido, o sistema construtivo utilizado e até mesmo o nível de detalhamento do projeto. Eles podem fazer uma diferença enorme no valor final da obra. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Hoje eu vou explicar quais são os principais fatores que realmente determinam o custo de uma construção em 2026. Como funciona essa estimativa através do valor do metro quadrado, quais são aqueles custos que muitas pessoas esquecem de colocar na conta e, principalmente, como o planejamento pode ajudar você a evitar desperdícios e gastos inesperados. Então, se você está pensando em construir ou conhece alguém que está nessa fase de planejamento, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Antes de falar sobre valores, existe um ponto muito importante que precisa ser esclarecido. Quando uma pessoa pergunta quanto custa construir uma casa de 100 metros quadrados, ou então quanto que eu vou gastar para construir uma casa de 150 metros? Apesar de parecer uma pergunta simples, tecnicamente ela ainda não possui informações suficientes para chegar a uma resposta precisa. Isso acontece porque o metro quadrado é apenas uma referência inicial utilizada no mercado da construção civil. Ele serve para que profissionais consigam fazer uma primeira estimativa, comparar custos e ter uma ideia geral do investimento necessário, mas ele não substitui um orçamento elaborado especificamente para aquela obra. Para entender melhor, imagine duas casas exatamente com a mesma área construída. Vamos pensar em uma residência de 120 metros quadrados. A primeira casa está em um terreno plano, possui uma planta mais simples, poucos recortes arquitetônicos, uma cobertura convencional e um acabamento de padrão médio. Agora imagine uma casa com a mesma medida, 120 metros, porém agora construída em um terreno em desnível, utilizando grandes esquadrias de vidro, uma fachada moderna, um pé direito duplo, uma cobertura embutida, uma iluminação diferenciada e acabamento de alto padrão. Apesar de as duas casas possuírem exatamente a mesma metragem, o valor, o custo entre elas pode apresentar uma diferença enorme. E isso acontece porque o valor da construção não está relacionado apenas ao tamanho da casa. Ele está relacionado às escolhas feitas durante todo o processo. Por isso, quando alguém informa apenas um valor fechado por metro quadrado, sem conhecer o projeto, o terreno e o padrão desejado pelo cliente, essa informação deve ser vista apenas como uma estimativa muito inicial. Agora que entendemos essa questão do metro quadrado, vamos falar sobre os fatores que realmente influenciam o custo de uma obra. E o primeiro deles, que muitas pessoas acabam deixando em segundo plano, é o terreno. O terreno tem uma influência direta no orçamento porque ele determina quais serão as condições necessárias para construir aquela edificação. Um terreno completamente plano, com boa condição de acesso e um solo adequado, normalmente permite uma execução mais simples e previsível. Por outro lado, quando encontramos um terreno com grande inclinação, problemas de drenagem ou características desfavoráveis do solo, podem surgir diversas necessidades adicionais. Pode ser necessário realizar a movimentação de terra,
cortes e aterros, execução de contenções, muro de arrimo, sistema de drenagem e até soluções de fundação mais complexas. E todos esses serviços representam um aumento de custo. Por isso, antes mesmo de pensar no acabamento de uma casa, é fundamental entender as características do local onde essa construção será executada. Um dos procedimentos mais importantes nessa etapa é a sondagem do solo. A sondagem é um estudo técnico realizado para identificar as características do terreno, como a resistência do solo, a profundidade das camadas e as condições encontradas abaixo da superfície. Essas informações são fundamentais para que o profissional responsável consiga definir aí uma solução adequada de fundação. E isso é importante por dois motivos. Primeiro, porque evita que seja utilizada uma fundação superdimensionada, gastando mais recursos do que o necessário, e segundo, que evita soluções inadequadas que podem gerar problemas estruturais aí no futuro. Seguindo essa linha de raciocínio, um dos pontos que mais merece atenção dentro de uma construção é justamente a fundação. Muitas pessoas imaginam que a fundação é apenas uma etapa inicial da obra e que ela não possui tanta influência no custo final. Porém, tecnicamente falando, ela é uma das partes mais importantes de toda a edificação. A fundação, ela tem a função de receber todas as cargas da construção e transmitir esses esforços para o solo de maneira segura. Ou seja, tudo aquilo que será construído acima dela, paredes, lajes, cobertura, acabamento e todos os elementos da residência, depende diretamente de uma fundação corretamente dimensionada. O tipo de fundação que será utilizado não é uma escolha baseada apenas no tamanho da casa ou na preferência do proprietário. Ela depende principalmente das características do terreno e das informações obtidas através dos estudos realizados lá na etapa inicial do projeto. Em algumas situações, uma residência pode utilizar soluções mais simples, como sapatas isoladas com baldrame. Em outros casos, dependendo das condições encontradas no solo, pode ser necessário utilizar soluções diferentes, como radier ou fundações profundas utilizando estacas. E aqui existe um ponto muito importante. A fundação não é uma etapa onde devemos buscar simplesmente o menor custo possível. O objetivo deve ser encontrar a solução tecnicamente adequada para aquela situação. Uma economia feita de maneira incorreta nessa fase pode gerar problemas muito mais caros no futuro, como fissuras, recalques, movimentações de estrutura e até comprometimentos mais sérios da segurança da edificação. Por isso, antes de iniciar qualquer construção, é fundamental que exista um planejamento técnico adequado. E falando em planejamento, chegamos a um ponto extremamente importante: o projeto. Muitas pessoas ainda enxergam o projeto arquitetônico apenas como um desenho da casa, como se ele servisse somente para mostrar como os ambientes vão ficar visualmente. Mas na prática, um projeto bem elaborado vai muito além disso. Ele é uma ferramenta de planejamento que permite estudar a melhor utilização do terreno, organizar os ambientes, definir as medidas e prever instalações para tomar decisões antes que a obra comece. E isso faz uma diferença enorme no resultado final. Um dos maiores problemas dentro da construção civil acontece quando uma obra começa sem um planejamento adequado. Durante a execução, aparecem mudanças de última hora, alterações na distribuição dos ambientes, adaptações de instalações e decisões que deveriam ter sido tomadas antes, lá no início da construção. O problema é que toda alteração durante a obra, normalmente ela representa um custo adicional. É preciso quebrar algo que já foi executado, comprar novos materiais, contratar novamente mão de obra e reorganizar etapas que já estavam planejadas. Esse tipo de situação gera desperdício e aumenta o prazo da construção. Por outro lado, quando existe um projeto bem desenvolvido, o proprietário consegue visualizar melhor aquilo que será construído, consegue comparar alternativas e tomar decisões com mais segurança. Além do projeto arquitetônico, também é importante considerar os projetos complementares, como o projeto estrutural, por exemplo, que define os elementos responsáveis pela sustentação da edificação. O projeto elétrico, que organiza todos os pontos de iluminação, tomada e equipamentos. O projeto hidrossanitário, que define a distribuição das redes de água, esgoto e as demais instalações. E quando esses projetos trabalham em conjunto, existe uma compatibilização maior entre todas as etapas da obra, reduzindo as possibilidades de erros e retrabalhos.
Por isso, o projeto não pode ser visto apenas como um custo inicial. Ele é um investimento que pode representar uma grande economia durante toda a execução da construção. Agora, uma dúvida que muitas pessoas possuem é: existe uma forma de economizar na construção sem prejudicar a qualidade? E a resposta é sim, mas economizar em uma obra não significa simplesmente comprar o material mais barato ou contratar o serviço de menor preço. A economia inteligente acontece principalmente através do planejamento. Um projeto bem desenvolvido consegue aproveitar melhor os espaços, reduzir desperdícios e evitar soluções desnecessárias. A escolha correta dos materiais também faz diferença. Nem sempre o produto mais caro é o mais adequado para aquela situação. Da mesma forma, nem sempre a opção mais barata representa economia, porque um material de baixa qualidade ele pode gerar manutenção e substituição precoce. Outro ponto importante é evitar alterações durante a execução. Cada mudança feita depois que a obra começou pode gerar custos adicionais. Por isso, quanto mais decisões forem tomadas antes do início da construção, maior será o controle sobre o orçamento. Depois de tudo que conversamos, fica claro que o custo de uma casa em 2026 não depende apenas do tamanho da construção. O valor final é o resultado de uma combinação de diversos fatores: o terreno, a fundação, a estrutura, os projetos, o sistema construtivo, o padrão de acabamento, a localização e principalmente o nível de planejamento realizado antes do início da obra. Muitas pessoas enxergam o projeto como uma etapa que aumenta o custo da construção, mas na realidade ele é uma das ferramentas mais importantes para controlar esse investimento. Então, se você está planejando construir uma casa agora em 2026, a principal recomendação é: não comece pensando apenas em quanto custa o metro quadrado. Comece pensando no planejamento da sua obra. Entenda o terreno, desenvolva um projeto adequado, defina o padrão de acabamento, faça um orçamento completo e busque orientação de profissionais capacitados para transformar esse sonho em uma construção segura e bem executada. A construção civil envolve muitas decisões técnicas e quanto mais informação você tiver antes de começar, menores serão as chances de enfrentar problemas durante o caminho. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor como funciona o custo de uma construção e quais fatores realmente influenciam no orçamento final. E se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também esteja pensando em construir e se inscreva no canal da Estúdio Marcelino Edificações. Aqui você vai encontrar conteúdo sobre projetos, planejamento, construção civil e informações técnicas para ajudar você a construir com mais segurança, qualidade e economia. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.